alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. Oi, galera! No episódio de hoje, a nossa entrevistada vai ser a Maria Beatriz. Ela é membro do grupo de jovens iluminados pelo Espírito e membro do Ministério de Música Sonho de Deus. Como a Valéria disse, hoje a gente vai estar falando com a Bia. A Maria Beatriz, mas pra gente que é mais íntimo, conhece ela mais sempre, a gente trata como Bia. Ô Bia, fala um pouquinho pra gente. Quem é a Bia? A Bia, ela depende muito do momento, ela depende muito das pessoas que a cercam. Meu nome é Maria Beatriz. No meu ciclo, fora da igreja eu sou de uma maneira, dentro da igreja eu sou de outra, se adequando aos momentos, mas sem deixar a minha personalidade, sem deixar a minha essência. O que eu devo ser aqui, eu sou da maneira correta, o que eu devo ser ali, eu sou da maneira correta, sempre pensando em ser a Maria Beatriz que Deus sonhou, que Deus criou e planejou do modo dele. Talvez a pessoa só me conheça como a Bia séria ou a que implica muito, porque no decorrer da vida não teve momentos em que ela viu a Bia de outra maneira. E é mais ou menos assim que eu sou. Ô Bia, a sua família também é uma família de origem católica, né? Eles se incentivaram desde pequena? Como que foi, assim, pra família, o convívio de vocês e a interação com a comunidade? A minha mãe, desde muito pequena, me levava na igreja com a minha irmã. E depois de um tempo, o meu pai começou a me levar, porque minha mãe gostava muito de ir no domingo de manhã e eu não gostava muito de acordar cedo. E aí, porque quando a gente vai obrigado na igreja, na missa, a gente não vai com o coração aberto. Então, meu pai, ele começou a levar eu e minha irmã no sábado à noite, porque assim a gente não ia obrigada e ia de coração aberto. E aí quando eu fiz uma certa idade que eu conseguia ir sozinha, meu pai passou a ir com a minha mãe no dia de domingo, que é o que ele prefere, eu comecei a ir aos sábados à noite. Quando eu tive idade para entrar na catequese, minha mãe me colocava, me levava, e eu segui isso. Aí chegou na última etapa do crisma, e eu escolhi a Marilza para ser minha madrinha. E aí, ela também é de origem muito católica. Depois que eu terminei a crisma, ela não me deixou desviar. Ela sempre me incentivou a continuar junto com a minha família, nesse caminho de Deus. Tá. Mas assim, enquanto criança, na questão de catequese, nas atividades que envolvem a criança, você deu muito trabalho para participar ou ia tranquilo assim? Ou era só para acordar de manhã que dava trabalho? Eu ia tranquila. Sempre... Nunca deu trabalho para participar? Não, eu sempre tive muito interesse. Nunca dei trabalho em falar que eu não queria, que eu não gostava, ou que eu fosse obrigada. Só não gostava de acordar cedo. Só não gostava de acordar cedo. Não, tem uns marmanjos do grupo, pega eles lá já, que tá tudo escondidinho. Tem uns marmanjos aí, ó. Eles não gostam de acordar cedo também não. De domingo tem que buscar eles. Eu trabalho. Ah, desculpa que trabalho. Ô Bia, você citou a Marilza, que é sua madrinha. O que a Marilza, ela representa pra você? É uma amiga? É considerada como membro da família? O que ela representa pra você? Uma segunda mãe. Pode-se dizer assim, porque quando a gente... No caso, quando a gente é batizado em nenenzinho, são os nossos pais que escolhem. Aí quando você vai pra crismar, somos nós que escolhemos. E quando a gente escolhe a madrinha, a gente escolhe aquela que é pra ser a nossa segunda mãe. Não por interesse, mas também por um certo amor, afeição, aquela que vai também te levar cada vez mais pra Deus. E... Bia, você também é telecista e mini telecista. Qual TLC e qual mini você fez? Eu fiz o 70º mini TLC e o 133º TLC. O que mais me marcou
foi o Mini TLC, porque eu não estava no movimento, eu só participava algumas vezes do grupo. Uma amiga minha me fez o convite, eu aceitei. E como foi o primeiro contato que eu tive com o movimento, foi algo que me impactou mais. E quando eu fiz o TLC, eu já estava no movimento. Então, como eu já estava no movimento, não teve tanto impacto quando eu não estava. Tá. E após fazer o Mini e o TLC, mudou alguma coisa na sua vida ou a sua postura como cristão? Se falar que não, em questão do TLC, é mentira. Porque por mais que eu mudei muito depois que eu fiz o Mini TLC, sempre tem alguma coisa que a gente deixa escapar. Então, quando a gente vai fazer o TLC, aquilo que a gente deixou escapar, a gente pode perceber ali, e depois que a gente sai desse retiro, a gente volta e corrige tudo aquilo que a gente poderia ter feito e não fez, ou que fez e não tinha entendido corretamente. E a gente vai, como eu posso dizer, a gente vai aprimorando, a gente vai corrigindo os nossos erros. Sim. E em todos esses trabalhos que você se envolveu na comunidade, tem algum que te marcou, te deixa feliz em relembrar esse momento, ou apenas um momento que você viveu agora da adolescência para cá, não como criança, na fase da infância? Foi quando eu fiquei por um tempo na catequese, como catequista. Eu acho que foi assim que me marcou bastante, porque eu pude entender um pouquinho mais a cabeça do jovem quando ele entra na igreja, e ver como eu era antigamente e poder direcionar eles para que não cometam os mesmos erros que eu cometi. Sim. E o que te motiva a servir e a participar de ministério, do grupo, catequese, enfim, e sempre estar dando continuidade, sempre se reinventando dentro da igreja? Eu acredito que seja Deus, porque a gente não ganha nada material, mas a gente tem uma força tão grande para continuar. Às vezes a gente tem, na nossa rotina da nossa vida, é tão corrida, que a gente pensa que a gente não vai ter tempo, não vai ter forças, mas no dia que a gente acorda para fazer tal determinado encontro, momento da igreja, a gente acorda com tanta força de vontade, parece que é Deus. Porque antes, quando eu não participava, eu era feliz, mas parecia que faltava algo, parecia que tinha um vazio ali. E depois que eu comecei a participar, parecia que aquele vazio tinha sido preenchido. Então eu acredito muito que seja Deus. Tá. Quando a gente fez o convite para você participar com a gente, eu pedi para você trabalhar um tema que foi amizade. Para você, o que é amizade mesmo? Olha, quando você me falou, eu fui pesquisar na internet o significado. Porque, tipo assim, amizade e amor, vamos usar esse exemplo, são duas palavras que a gente tenta trazer significado. A gente só pode dar exemplos para tentar fazer um pouquinho, fazer a gente entender um pouquinho mais do que seria amizade. Então, como a gente está tendo um papo de cristão, eu vou usar um exemplo cristão, que é do paralítico, que ele é levado até Jesus para ser curado pelos amigos que estavam na maca. E aí tinha 4 amigos segurando ele para levar até Jesus. E aí fazendo uma breve... Fazendo sobre a passagem, assim, na época eles entendiam como sendo um castigo para as pessoas terem esses defeitos. Hoje a gente sabe que não é assim, mas antigamente eles não tinham esse conhecimento. Então eles achavam que era algum pecado cometido em outras vidas passadas, pela família, por isso que a pessoa era paralítica ou tinha lepra ou alguma outra deficiência. Mas todo mundo que chegasse perto daquelas pessoas também tinham um certo preconceito com elas. Chamavam elas de impuras também. E esses 4 amigos não se importaram com isso. Eles ajudaram o paralítico a chegar até Jesus.
E entre Jesus tinha uma grande multidão. Eles estavam dentro da casa. E eles não conseguiam passar por essa multidão para levar o amigo até Jesus. Então eles, na passagem explica que eles removeram uma grande parte do teto, passaram o amigo, a gente acredita com muita dificuldade, para chegar até Jesus. E Jesus curou ele. Se não fosse os amigos, será que aquele paralítico tinha voltado a andar? Esse paralítico a gente pode se caracterizar como nós. Quando a gente está no pecado e a gente não vê saída. E aí os nossos amigos, eles nos levam até Deus. Só que a gente não pode esquecer que pra gente chegar até Deus, a gente também tem que querer. Porque não adianta só o nosso amigo querer, o nosso amigo insistir se a gente não vai de coração aberto. Então eu acredito que a amizade seja assim pra mim, no meu ponto de vista. Sim. Então, pode-se dizer que as boas amizades nos ajudam. Porém, a gente pode entender que no mundo que vivemos hoje, existem as más amizades. Sim. Eu lembro que sempre em todo lugar que eu ia, as pessoas falavam assim, me diga com quem tu andas, que eu te direi quem tu és. E eu sempre perguntava pra pessoa, você foi uma das pessoas que já disse isso, eu também já te questionei porque eu não entendia muito essa frase. E aí eu tinha desistido, porque as pessoas tentavam me explicar e não entrava na minha cabeça de jeito nenhum. Porque aquilo não fazia sentido pra mim, porque eu acreditava que todo mundo tem a sua personalidade. Mas, um tempo pra cá, eu ouvi uma pregação, e aí eu nem tava pensando nisso, que era algo que já tinha saído da minha cabeça, isso de entender. Eu já tinha até desistido. E aí, na pregação, o pregador disse o seguinte: se você só anda com pessoas, o seu ciclo de amizade só é pessoa que faz algo ruim, se você só se interage com pessoas assim, como você é uma pessoa boa? E aí eu entendi que se eu tenho uma pessoa que não é boa e eu estou naquela amizade porque eu quero fazer com que aquela pessoa veja aquilo que ela está fazendo que não é bom e comece a refletir e a buscar ser melhor, então quer dizer que essa frase não funciona. Mas agora, se eu só ando com pessoas más, eu também vou me tornar uma pessoa má. Sim. Então a gente pode se dizer que, do seu ponto de vista, uma má amizade, a gente pode dizer então que uma má amizade, uma amizade ruim, ela pode abrir janelas pra gente, ou abrir portas que a gente entra e é muito difícil sair depois e às vezes até impossível se reerguer ou sair. Do seu ponto de vista, uma má amizade, ela consegue, então, com a convivência, com as coisas erradas, viver da maneira que convém para nós, não da maneira que convém para Deus, pode nos direcionar para caminhos errados? Ela pode abrir essas portas? Pode, mas só que quando a gente fala em amizade assim, e a gente começa a falar, pode nos direcionar, eu acredito que também é nossa culpa se a gente for. Porque a gente tem a escolha de cultivar só pessoas boas na nossa vida. E a gente fica insistindo naquela pessoa que não é uma amizade tão boa. E aí a gente acaba aceitando que aquela pessoa entre na nossa vida e trazendo aquilo e nos influenciando, nos levando para caminhos que não são bons para Deus. E a situação que o mundo vem vivendo hoje, com essa questão de pandemia, isso fica muito claro. Porque é assim que o mal age. A gente está vendo um momento que está todo mundo longe da convivência dentro da igreja, da missa, enfim, da convivência física dentro da igreja. E isso acaba nos afastando. E as más amizades ou as más influências podem utilizar essa brecha para estar apresentando coisas que a gente já não vivia mais, que a gente já não participava mais. Então acho que principalmente os jovens têm que tomar muito cuidado. Não dá para servir a dois senhores. A gente está distante, mantendo esse distanciamento físico, porém nós precisamos permanecer em Cristo, permanecer com Ele, permitir que Ele continue com a gente, não se afastar, porque é nesses momentos que essas más influências, as más amizades começam a aparecer e podem até dificultar a nossa caminhada. Ô Bia, você falou que pesquisou sobre amizade. Você conseguiu achar uma fórmula para ser um bom amigo? O que é ser um bom amigo? Tem uma fórmula para isso ou não tem? Já vai de cada um mesmo? Não tem uma fórmula. Não tem uma receita? Não tem uma receita.
Ô Bia, para encerrar, qual recado você deixaria para os jovens, para a nossa comunidade hoje? Sobre amizade? Sim. Que a gente deve ser um bom amigo para a pessoa, assim como a gente quer que alguém seja bom amigo pra gente. E eu vejo bastante o padre, uma vez numa pregação do padre, que ele dizia que o bom amigo não é aquele que está com você nos piores ou nos melhores momentos, mas é aquele que fica feliz com as suas vitórias e não sente inveja. Eu acho que eu queria deixar esse recado dessa palavra do padre Fábio Melo. Ok, Bia, eu agradeço a sua participação, o seu que está participando aqui com a gente. Pega o pessoal do escondido aí de novo, já fico brincando aí, ó. Dá tchau pra Bia aí, galera. Ah lá, ele nem em português fala.